Bom dia, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos só fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho de moto, falar dessa angústia aí que eu acho que pelo menos todo menino sempre teve, né, de fazer 18, tirar a carteira e tudo mais. Eu conheço poucos homens que não estavam ansiosos esperando essa idade chegar. Eu dirijo já a moto desde os 18 anos, para não dizer antes, né? A minha primeira moto, na verdade, não era exatamente uma moto, né? Era uma categorizada como uma Cube, assim como uma Bis ou esse tipo de moto, né? Que não é scooter, que é diferente, né? A scooter, por definição, ela tem o motor acoplado na roda traseira, né? Se a moto tem qualquer tipo de transmissão por corrente, correia, esse tipo de coisa, aí elas já viram Cube, como a Bis. Então a moto que eu tinha, vou até jogar uma foto aí pra vocês. Ela era da marca da Trax, era uma JL 110. Essa motinho eu só tive alegria com ela. E como eu já disse em outros vídeos aí, vocês provavelmente já devem ter ouvido isso também, não existe moto ruim, galera. Tá, era uma moto que, assim como o pessoal brinca aí, fala das Shinerai, muita gente fala das próprias Dafra ainda hoje, né? Que a gente sabe que elas têm os problemas delas, muitas vezes é difícil aí você conseguir peça para determinadas marcas e modelos dessas motos, mas isso não é privilégio desse tipo de marca e desses modelos de moto. Vou contar para vocês a minha experiência nessa Trax. Então essa moto foi a minha primeira, foi presente do meu pai. Sempre quis ter moto, sempre gostei, o meu pai sempre teve moto. Então por isso até que quando eu fiz os 18 e tudo mais para tirar a carteira, meu pai e minha mãe não colocaram empecilho nenhum em andar de moto. Eu sei que tem muitos pais aí que morrem de medo que o filho ande de moto, e a gente entende porque todo mundo sabe que existe um risco, né, em andar de moto aqui nas cidades. Mas eu não tive esse problema, ainda bem, com a minha família. Tanto que a primeira moto, como eu disse, foi um presente dos meus pais, né? E eu usava essa moto todo dia. Eu ia para o centro da cidade todo dia com ela já. Eu estudava lá para o centro, então eu já usava essa motoca para ir para lá. E ela me serviu muito bem. É claro, ela era uma 110 cilindradas. O motor não rendia quase nenhum cavalo, né? Eu não tenho ideia da ficha técnica dela. Talvez eu pesquise e coloque escrito para vocês aí quantos cavalinhos ela tinha. Mas eu digo o seguinte, era o suficiente para me levar para cima e para baixo, para arrancar um sorriso do meu rosto e para eu pegar o gosto nas duas rodas. Eu fiquei com essa moto aproximadamente uns 2 anos, galera. Depois eu já comecei a juntar um dinheirinho e aí eu queria trocar de moto. Mas durante esses 2 anos, mais ou menos, que eu fiquei com essa motoca, eu nunca viajei com ela, sempre usei ela só dentro da cidade, mas ela servia super bem. Eu adorava a moto, era uma delícia. Ela não tinha embreagem, assim como a Bis, mas tinha marcha. É uma moto bem fácil para aprender a pilotar, ela era bem leve, muito econômica mesmo. E ela era bem completinha, e foi isso que atraiu, na verdade, os meus pais na hora da compra. Porque ela era muito mais completa do que a concorrente dela, que era a Honda Bis na época, né? E a Bis era bem mais pelada, muitas vezes a Bis não tinha freio a disco, não tinha partida elétrica, não tinha nada disso. E essa moto já tinha tudo isso. Ela inclusive tinha marcador de marcha no painel, que a Bis não tinha, não sei se hoje tem. Mas na época não existia essa possibilidade. Essa moto, a Trax, ela tinha até inclusive um sensor para quando o seu celular começasse a tocar e você estivesse em cima da moto, tinha um LEDzinho no painel que te avisava que teu celular estava tocando para você parar e tudo mais. Essa tecnologia não vingou em nenhuma outra moto, né? Mas era um acessório bacana. Ela já vinha com aquela churrasqueirinha, aquela grelha na rabeta para você colocar baú, colocar ou amarrar alguma coisa ali, né? Uma motinho bem confortável, porém, né, como eu falei dessa questão das marcas aí e tudo mais, como essa moto era zero, ela não deu problema nenhum.
Nunca tive nenhum problema mecânico com ela, nada. As revisões eram extremamente baratas. Com o passar do tempo, eu coloquei nela um baú. E era um baú, não era muito grande, era um baú de 30 e poucos litros. Ou até menos. E esse baúzinho eu usei bastante. Só que com o tempo e a qualidade dos nossos asfaltos aqui, e talvez até a qualidade das peças da moto, né? Essa grelha que veio nela quebrou. E aí no dia que ela quebrou, espalhou tudo as minhas coisas, né? O baú caiu no chão, abriu no meio do asfalto, espalhou todas as minhas coisas que estavam dentro. Aí ficou legal porque eu não tinha como pegar as coisas e levar, porque eu não tinha mais onde pôr o baú. Como é que eu ia pilotar sem ter um lugar para prender o meu baú e tudo mais, né? Foi um transtorno naquele dia. Mas enfim. Aí eu lembro que depois a gente foi na concessionária para procurar essa peça. A concessionária já não... aqui em Curitiba, que atendia essa marca, já não era mais concessionária da marca. Então eles já não tinham mais peça nenhuma. Tentei levar em alguns lugares para soldar, porém nenhum soldador quis fazer o serviço, porque o material era... a qualidade não era boa, tá? Vamos ser bem sincero assim. E não dava solda. Quando o pessoal ia soldar, acabava furando. E aí para arrumar de uma maneira legal, ia sair muito mais caro do que eu pretendia. E aí a gente ligou na concessionária da Trax, na montadora, se eu não me engano, na época, para perguntar se eles tinham essa peça e se eles enviavam pra gente. E aí eles tinham essa peça, mas na época custava em torno de R$250 uma peça dessa. É muito caro para uma moto daquele porte, daquela cilindrada, daquele valor, né? Hoje, se você pegar as Bis, as CG ou coisa assim, e for comprar uma grelha para elas, grelha boa mesmo, não é esse valor. E eles queriam cobrar esse valor numa pecinha que a gente já sabia que não aguentava muita coisa, né? E aí o que aconteceu? Acabamos desistindo de encontrar essa peça. Fizemos uma gambiarra ali, demos uma lixada nas partes metálicas que ficaram na moto, porque quebrou mesmo a parte metálica, né? Então ficou algumas rebarbinhas e tal. A gente deu uma lixada para ninguém se machucar ali, né? Não se cortar e tal. E aí eu fiquei sem o bagageiro. E foi aí que eu e meu pai, né, a gente se deu conta que se uma simples peça lá, uma grelha e tudo mais, já foi extremamente difícil de encontrar. E quando a gente encontrou, nós achamos muito caro pra época, né? Pagar lá R$250, na época R$250 era muito mais dinheiro do que hoje. Valia muito mais, né? Aí a gente ficou se imaginando assim, caramba, e o dia que der um problema, ou nem que deu problema, essas peças de desgaste mesmo, né, de motor, de câmbio, relação, essa coisa arada que com certeza você vai ter que trocar, né, são peças de desgaste mesmo da moto. A gente pensou, pô, e aí, como é que vai ser para eu achar essa peça, quando der um problema numa peça um pouquinho mais complicada, que eu não consigo andar com a moto sem essa peça, sem substituir, eu vou ficar com essa moto encostada um tempão, vou gastar uma nota para conseguir substituir. E aí, será que vale a pena? Só motão aí, hein, rapaziada. Harley Triumph, show de bola. E aí a gente resolveu que tava na hora de passar a moto para frente. Mas como eu disse, eu nunca fiquei na mão com ela, assim. Não, na verdade eu fiquei, galera. Eu fiquei uma vez, queimou uma vela dela. Queimou uma vela. E aí, obviamente, fiquei na rua, né? Aí tive que chamar socorro. Levamos a moto para oficina, mas a vela foi fácil de trocar, até porque na época a concessionária ainda estava aberta aqui em Curitiba dela, né? Mas aí a gente resolveu vender. E aí quando nós resolvemos vender, aí veio um outro pepino. Ninguém aceitava a moto. Nenhuma loja pegava a moto como parte de pagamento. Nem a loja que era a antiga concessionária da marca aceitava a moto usada como parte de pagamento em outra. Por incrível que pareça. E aí, claro, né, a gente ficou, para não usar outro palavreado, né, ficamos bem chateados com a situação. E eu rodei Curitiba, viu, rapaziada? Rodei Curitiba fazendo proposta em outras motos, só que eu queria dar a minha de entrada. Mas ninguém pegava, ninguém mesmo. Nem assim, pagando R$500 na moto. Ninguém nem queria pegar.
E aí a gente viu que a gente na verdade tava com um pepininho ali na mão. Mas é aquilo, eu não me arrependo, nem meu pai, nada, porque foi muito útil para mim a moto durante os 2 anos. Era aquela moto que a gente podia comprar na época. Então eu fui bem feliz com ela, usei muito, adorava a moto. Então por isso que eu ainda insisto, galera, não era uma moto ruim, era a moto que eu podia ter na época. Era a moto que cabia no bolso e era a moto que me levava para cima e para baixo. Independente da situação dela depois, pós-venda, depreciação, peça e tudo mais, era a moto que eu podia ter. Mas aí foi aquela novela, aquele sufoco para conseguir vender, né? Até que, como nenhuma loja aceitava, eu consegui depois de muito tempo, depois de muito correr atrás, fazer negócio em particular, né? Com um particular, com um senhor que tinha uma Twister, que era a moto que eu queria comprar na época. Quem lembra daquela Twister amarela, 250 cilindradas? Eu queria porque queria uma daquela, e tinha que ser amarela, hein? E aí eu achei uma Twister dessa, era um senhor que estava vendendo, porque ele usou a moto muito pouco. Ele tinha comprado a moto zero, usou muito pouco, não andava de moto. E o neto dele na época tinha tirado a carteira, mas ele achava que dar uma 250 era uma moto muito forte, ia ser mais perigoso para o neto dele aprender a andar. E aí ele resolveu ficar com a minha moto. Claro, ele pagou uma mixaria na minha moto, uma mixaria mesmo, mas querendo ou não eu encaixei ela num negócio, ficou bom para as duas partes, né? Primeiro ele pagou um valor assim praticamente irrisório numa moto que estava funcionando, tá andando perfeitamente, nunca tinha caído, eu nunca derrubei a motinha, a estética dela tava show de bola. E pra mim foi bom porque eu consegui encaixar ela por algum valor, né? E peguei uma outra moto que era a moto que daí na época era a moto que eu queria. E aí depois fui bem feliz também com essa Twister, mas aí é papo pra outro vídeo. Beleza? Mas é isso aí, fico não digo alerta, né? Mas é bom a galera saber que às vezes essas marcas um pouco, digamos, diferenciadas e tal, todo mundo compra sabendo que você vai perder dinheiro na venda. Na verdade, em qualquer coisa, né? Carro e moto hoje não é investimento, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem marcas que a depreciação é gigantesca, tanto para carro como para moto. Para carro, tem muito mais marcas de veículos aí, principalmente os chineses, né? Que vieram com preço atraente, bastante opcional e tudo mais. Que hoje, pelo menos falando aqui em Curitiba, na época que essas marcas chegaram, as ruas lotaram desses carros. Hoje a gente quase não vê mais nenhum rodando, né? E por quê? Assim como a moto que eu tive naquela época. Naquela época eu vira e mexe encontrava outras iguais a minha no sinaleiro e tudo mais. Hoje eu não acho nenhuma na rua, nem para mostrar para um amigo, falar, cara, aquela ali que foi minha motinha, a primeira que eu tive. Não acho nem para isso. Então fica aí esse aviso pra galera. Se é o que cabe no seu bolso, se é o que você gostou, é o que te atende, você conseguiu uma boa negociação e tudo mais, show de bola, pregue fogo, faça negócio. Mas se você tiver a condição e a racionalidade de esperar um pouquinho mais, investir uma graninha a mais, eu acho que vale a pena, porque você não fica preso, você não fica dependente ali com um negócio, sabe, uma galinha morta ali na tua mão, que você não consegue passar pra frente, ninguém quer, ninguém aceita, nenhuma loja pega, nem mesmo a loja que era a antiga concessionária da marca pegava. Isso aí pra mim foi o cúmulo do cúmulo. Mas é isso aí, eu acho que o importante é você estar feliz, tá com uma moto, tá rodando, tá se divertindo, e é isso que importa. Beleza, galera? Então se você gostou desse formato de vídeo aí, desse bate-papo, esse contar histórias um pouquinho, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Clica ali embaixo no inscrever-se, ajuda bastante a gente, é de graça, não custa nada pra você. Então se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E segue a gente nas redes sociais. Principalmente no Instagram, lá a gente está sempre divulgando para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. A gente tem um contato mais, digamos assim, mais ao vivo com a galera. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e falou!